Direto da redação. Após audiência de custódia, 1.159 pessoas são presas por atos golpistas. Vamos à reportagem de Cariane Costa. 1.159 pessoas foram presas pela Polícia Federal após passarem pela audiência de custódia por participarem dos atos golpistas do último domingo. Outros 684, que são idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais ou mães acompanhados de crianças que também foram detidos, vão responder os processos em liberdade. As 1.843 pessoas estavam detidas na Academia Nacional de Polícia, aqui em Brasília. De acordo com a PF, os presos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e depois seguirão para o sistema prisional. Todos os detidos foram identificados pela Polícia Federal e irão responder na medida de suas responsabilidades por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, dentre outros. A PF informou que durante a detenção todos receberam alimentação e atenção médica. Os procedimentos foram acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Defensoria Pública da União. A operação também contou com a participação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério Público Federal e outros órgãos. Cabe lembrar que a notícia que uma idosa teria falecido no local da detenção é fake news, uma notícia falsa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Eu já estou ao vivo, nesse momento, direto do Rio de Janeiro, Cláudia Freitas, do Portal Eu Rio, e já está comigo aqui no Estúdio Rio Digital. Ô Cláudia, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Roberto, nós temos mais informações em relação a esses atos, né, antidemocráticos em Brasília. Cerca de 20% dos 100 ônibus que levaram os bolsonaristas radicais de várias partes do Brasil, eles partiram em caravanas em diversas partes do Brasil no último fim de semana para Brasília. 20% desses 100 ônibus, eles não podiam sequer estarem circulando. Essa conclusão foi feita através de um levantamento feito pelo site estradas.com e SOS Estradas, que são duas plataformas, dois sites conhecidos aí de notícias sobre rodovias brasileiras. Esse site fez um levantamento fazendo uma checagem de 30 placas de ônibus apreendidos pela Polícia Federal no sistema do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, eles fizeram a checagem no sistema e verificaram que em 30 veículos o cronotacógrafo estava com a sua verificação vencida. O que isso quer dizer? Esse equipamento, Roberto, ele é como se fosse a caixa preta do ônibus. Ele registra todas as informações para a segurança da viagem, como, por exemplo, a velocidade atingida, a distância percorrida. Todas essas informações ficam nesse equipamento, que é exigido em ônibus com acima de 10 lugares e também em caminhões. E nesses 30 ônibus, né, que foram averiguados pelo site do Inmetro, 7 deles estavam apresentando irregularidades. Esse aparelho estava com a sua verificação vencida. Em 2 deles, por sinal, nem mesmo nunca tiveram com essa situação regular. Então, realmente não deveriam estar circulando. Vale lembrar que um pouco antes das manifestações lá em Brasília, desses atos terroristas, e também logo após, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo fiscalização, né, que esses veículos eles estavam sendo averiguados, fiscalizados e que nada estava acontecendo, ou seja, que a situação dos veículos e dos seus condutores era regular.
Quem explica melhor essa situação para a gente é o fundador e coordenador do site estrada.com. Vamos ver o que ele diz. O cronotacógrafo, o chamado tacógrafo, é a caixa preta do setor de transporte rodoviário de passageiros de carga. Este equipamento fornece as informações sobre a velocidade praticada pelo condutor, o tempo de direção e também a distância percorrida. Ou seja, ele pode permitir, no caso, identificar se o motorista está abusando da velocidade, colocando em risco a vida de terceiros, se está havendo abuso de jornada desse condutor, o que também coloca em risco a vida de todos, e a distância que ele percorreu, que também é uma medida importante nesse sentido, principalmente com relação à jornada de trabalho dos motoristas. Esse equipamento ele é obrigatório e se ele não estiver com a sua verificação, que a gente poderia chamar de aferição em dia, junto ao Inmetro, o veículo pode ser retido, ou seja, está previsto no Código de Trânsito a retenção do veículo para regularização e também a multa. Consequentemente, numa viagem dessas em que você tem 100 ônibus, se você verifica, como nós detectamos, pelo menos mais de 20 desses ônibus estão irregulares ou devem estar irregulares, pela amostragem de 30 que nós fizemos, isso significa que mais de 1.000 pessoas não teriam chegado a Brasília simplesmente por causa disso. Elas teriam ficado retidas na estrada para a regularização do equipamento. Tá? Por outro lado, alguns rodaram 2.200 quilômetros com ônibus que estava há mais de 2 anos irregular, que está circulando pelas estradas, com multas por excesso de velocidade, tem multas de evasão de pedágio, tem ônibus com mais de 100 multas por excesso de peso. Neste universo de 30 que nós testamos, dos 100 que efetivamente foram apreendidos, ou pelo menos que estiveram envolvidos nessas viagens para Brasília. Então os problemas, a falta de controle, não foi apenas do governo do Distrito Federal, a própria ANTT tem um sistema que controla e tem condições de registrar as placas dos veículos e saber se eles estão regulares. A ANTT também tem que dar uma autorização para essas viagens, então algumas dessas viagens podem não ter autorização, tem que ter a lista dos passageiros, tem que estar tudo regulamentado, está tudo regulamentado e deve estar regular para que você possa realizar essa viagem. Então cabe ao governo federal também rever os seus procedimentos de segurança, já que existe um clima de tanta instabilidade no país e é fundamental que essas medidas sejam praticadas com inteligência, efetivamente, para que a gente não passe por esse tipo de circunstância em outras situações. Pois é, Roberto, e aqui no Rio de Janeiro ainda não foi publicado no Diário Oficial do município o procedimento, a abertura de procedimento disciplinar contra o servidor que supostamente estaria participando desses atos em Brasília, desses atos terroristas em Brasília. A gente deu essa matéria com exclusividade na segunda-feira passada, a suspeita de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, o técnico de enfermagem, Odivan Bentes, dele ter participado desses atos, de ter sido um dos organizadores da caravana que saiu do Rio de Janeiro em direção a Brasília, dele ter sido organizador dessa excursão. A gente deu essa matéria na segunda-feira com exclusividade, em seguida a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que realmente ele faz parte do quadro de funcionários e que ele não tem, inclusive, comparecido ao seu local de trabalho e que ele será descontado nesses dias que está faltando. E a secretaria disse que abriria um procedimento disciplinar para apurar esse fato. Isso ainda não foi publicado no Diário Oficial, a gente está acompanhando ainda. E ontem, a ONG Rio de Paz realizou um ato em frente ao Comando Militar do Leste, que era justamente onde estavam acampados esses bolsonaristas radicais, e esse acampamento foi desmobilizado, isso na terça-feira, né? E a ONG Rio de Paz realizou um ato ontem, exatamente ali. Fica no centro do Rio, próximo à Central do Brasil. Os manifestantes, eles estenderam 2 faixas com a seguinte mensagem: a democracia exige a punição dos mentores dos atos criminosos antidemocráticos. Vamos ver o que diz um dos coordenadores da ONG Rio de Paz.
Há 15 anos nós realizamos protestos, manifestações pacíficas no Brasil em prol dos direitos humanos, da Constituição, da democracia, algo que é previsto na Constituição. No entanto, o que nós estamos vendo acontecer é ao contrário a isso. Se trata de um movimento motivado por ódio, desinformação e destruição do regime democrático. Nós repudiamos esses atos e clamamos por punição. A democracia exige que os mentores dos atos antidemocráticos sejam punidos. É isso, Roberto. Essas são as notícias que nós temos aqui do Rio de Janeiro em relação a esses atos antidemocráticos, terroristas, né, que aconteceram no último domingo em Brasília. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia Freitas. Bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também.